Feito, Gabi. Boa. Muito bem, doutora. Bem-vinda Obrigada. ao DadoCast. Por falta de imaginação, eu criei esse nome. Não, super criativo, super criativo. Boa. Ó, vou apresentar aqui a doutora, colinha aqui. Não estou olhando o post, tá? É só a colinha do titio. Doutora Luciene Tamaki, graduada pela Unicamp, mãe dos gêmeos, Laura e Tomás. Me identifico um pouco com isso, né? Quase nada, né? Especialista em ortodontia e ortopedia nos Estados Unidos, onde ralou, trabalhou e estudou por 4 anos, especialista em DTM, dor orofacial pela Unifesp, mais de 33 anos trabalhando com excelência na odontologia, pioneira em tratamentos com alinhadores desde 2002, pós-graduada na Dinamarca e Suíça e mentora de dentistas e estudantes na odontologia. E fala aí, doutora, o que mais, assim, né, dentro da odontologia, até eu achei legal essa parte, esse período que você ficou nos Estados Unidos, o que que você fez, o que que apareceu que você acabou indo estudar lá? Claro, Conta um pouquinho disso. claro. Oi, gente, obrigada por estar aqui, viu? Tá dado uma baita oportunidade de poder, enfim, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Eu acho que é sempre legal. Obrigada, viu? Então, na realidade, é assim, eu sempre quis ser ortodontista. Então, eu era... fazia mentoria na faculdade ainda, eu trabalhava com o pessoal da ortodontia e sempre quis fazer ortodontia. E aquela coisa, né, de gente abusada, né? A gente fala, comecei a procurar um monte de cursos aqui no Brasil de ortodontia e eu sentia que, assim, que eu não ia, enfim, conseguir aprender tudo que eu queria do jeito que eu queria. De repente era só uma cisma minha, mas aí surgiu um desejo, o meu ex-marido na época ele ia fazer o mestrado dele, ele conseguiu uma bolsa daquela Fulbright para ir para os Estados Unidos, fazer o mestrado dele em engenharia, e naquela época, como usando a tua expressão, né, copiando aqui a tua expressão, tudo era mato. Daí a gente não tinha nenhuma informação, né, todas as informações você tinha que, assim, fuçar, mandar mensagem para as faculdades americanas, e a partir daí eles te mandavam os folders, né, mandavam um monte de material para você ver, mas era tudo por folder. E eu comecei a ficar meio desesperada, porque só achando coisas assim, mas eu queria muito experimentar, tentar. O meu inglês na época era macarrônico, eu falei, não, vou ter que melhorar o inglês, vou ter que fazer tudo. E falei, vou na cara e a coragem. Ele com tudo certo, eu com absolutamente nada certo. Aí, na época, foi engraçado, porque a pessoa que cuidava desse negócio da bolsa dele, ela foi super animadora. Ela falou, olha aqui, você está indo para lá, doutora Irene Fellman, se ela estiver me ouvindo, ó, se estiver viva ainda, ela falou, ó, você vai para lá, mas não tem ilusões, porque os caras são muito fechados, talvez você aprenda melhor seu inglês, talvez você consiga uma coisinha ou outra, mas, gente, vamos lá, tudo é possível, né? E eu fui para lá, aí por quase 2 anos eu fiquei trabalhando de auxiliar, conheci algumas pessoas, fiz serviço voluntário na área de odontologia, trabalhei numa van nos Estados Unidos, parece brincadeira, né? Mas lá tem gente carente também. Então, eu conheci alguns dentistas e, a partir daí, trabalhei de auxiliar. O cara tinha menos tempo de formado que eu. Nessa época, eu tinha 4 anos de formada. Eu tinha mais experiência que ele. Com 4 anos de formada, eu era mais experiente que ele. E aí foi legal, a gente se identificou, acabei ficando amiga do cara, ele me levou para o consultório onde ele era associate, e de lá, então, eu comecei a me preparar melhor, aprender todos os termos técnicos e tudo mais, e apliquei em um monte de universidades e fui aceita na UAGSU, que é lá no Oregon mesmo, em Portland. E lá fiquei, era interessante porque, desculpem, que era um negócio pior que vestibular, né? Porque lá são poucas faculdades poucas vagas para ortodontia, mas foi muito interessante, porque assim, é como um vestibular, aí a partir do vestibular, na época eram 6 vagas, foi um monte de gente chamado, mas aí depois selecionaram 12 para a entrevista, aí eu lembro, né, fiquei treinando a entrevista lá, tentando não errar muito no inglês, tal, eu já estava com o inglês melhor, fiz o TOEFL, fiz o GRE, tem um monte de exames que você faz, os boards, enfim, fui aceita. Enfim, essa é a minha história, esse foi o jeito que eu fui parar nos Estados Unidos. Que legal, meu. Interessante, né? Eu tenho até um amigo meu agora que ele ajuda dentista a validar diploma nos Estados Unidos. Sim. A Dr. Dream. Super legal o projeto dele.
e ele foi para os Estados Unidos aprender a falar inglês e trabalhar em pista de esqui. E aí ele falou que acho que deu 1 mês, 2 meses, ele falou, cara, não tô juntando dinheiro, não tô aprendendo inglês. E foi para Boston procurar um emprego em Boston, e ele falou, cara, que o nível de inglês dele era, quando ele chegou na estação de trem, ele não sabia pedir informações para ir para qualquer lugar, né? Ele não sabia falar nada de inglês. Foi trabalhar como auxiliar numa clínica, era de um russo a clínica. Ele era dentista. Ele era dentista, formado aqui na faculdade e tal. Fez iniciação científica na Orto 6 anos. E aí o dentista russo falou, não, pô, eu vou te ajudar. E ajudou ele. Aí ele conseguiu fazer a validação. E hoje ele tem esse curso. Se eu não me engano, ele acabou até fazendo odontologia nos Estados Unidos de novo. E hoje ele tá lá, mora lá, eu acho que há pelo menos 20 anos, se eu não me engano. Que bacana. E você em nenhum momento pensou em ficar nos Estados Unidos? Pensei sim, porque assim, até assim, para quem tem interesse em estudar lá, é o seguinte, se você é dentista aqui, você trata de conseguir carta de recomendação, trata de trabalhar em algum consultório, porque se um americano te dá uma recomendação, facilita um pouquinho mais. Mas aí você tem que... E essa história de aprender inglês realmente é muito rápido, né? É a mesma coisa, eu cheguei lá morrendo de medo de atender o telefone, não conseguia, né? Porque é muito difícil quando Sim. você vai, ainda principalmente quando a gente está falando de tantos anos atrás. Eu fui lá em 95, né? Acho que muita gente não tinha nem nascido ainda. E aí, você chegando lá, você tem muitas oportunidades de estudar de graça inglês. Você pode ir lá e gastar uma grana e fazer um curso nesses cursos para alunos internacionais, mas eu acho que é muito mais difícil você aprender assim, porque você vai estar com muita gente que não fala nada e você vai estar pagando para isso. E se você for nas igrejas, nos community college, você tem a oportunidade de aprender muito rápido. Então, assim, eu estava lá 2 meses, eu fiz o TOEFL e deu uma nota legal, sabe? Então, depois eu melhorei mais. Mas, assim, é possível você aprender de graça. Então, fica a dica, né? E para você fazer a faculdade, você tem que fazer, nós que somos dentistas, você pode fazer 2 anos. Tem alguns lugares que permitem você faz uma validação. Você estuda a carreira básica em 2 anos, aí você aplica para os boards, se você passar nos boards, você consegue estudar lá. Aí, respondendo a tua pergunta, né? Gente, desculpa. Você desliga para mim, por favor. Para de... Não consegui desligar o troço, gente, desculpa. Para você validar o seu... Perdão, para você trabalhar lá, ou ficar lá, eu poderia, por exemplo, como eu fiz especialização nos Estados Unidos em ortodontia, eu poderia trabalhar de ortodontista. Então, passou pela minha cabeça, sim, porque eu acabei ficando, nós fomos para ficar 2 anos, ele terminou o mestrado dele em 2, e aí eu comecei o meu. Então, o que aconteceu? Nós ficamos 4 anos lá, e eu tinha um sonho de ser mãe, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu apliquei para um outro negócio em Nova York, que era para palato fissurado e tal, e não deu certo. Eu cismei, achei que era um recado Sinal do de céu, Deus. sinal de Deus que era para eu voltar para o Brasil. E na realidade, assim, eu não posso reclamar, eu sempre fui muito bem tratada, só que como brasileiro, como estrangeiro em qualquer país, você tem que sempre walk the extra mile, né? Você tem que mostrar por que você está lá e que você é bom mesmo. E uma outra coisa é que por mais que você esteja adaptado, a não ser que você se case com um americano, né? E no meu caso já era casada com um brasileiro, você sempre vai ser tratada como estrangeiro. Sim. Então, eu acho que, assim, a minha motivação foi que eu vi a oportunidade de fazer algo legal no Brasil e eu não queria ser tratada como estrangeira, eu queria estar no meu país. Mas, enfim, passou pela minha cabeça, sim, mas aí despassou. É interessante isso, porque o meu primo morou muito tempo fora e morou, assim, como trabalhando numa empresa, numa posição super legal, mas ele falava, cara, é igual morar numa casa alugada. A casa é muito legal, mas a casa não é sua. É bem por aí. E ele morou, Estados Unidos até melhor, mas na Bélgica, ele conta uma história, quando ele mudou para a Bélgica, ele comprou uma cesta de café da manhã e entregou para todos os vizinhos. Oi, vizinhos, estou chegando, tal. Uma pessoa respondeu. O resto, o filho dele ia numa escola pública na Bélgica e, assim, nenhum amiguinho convidava para nada.
Depois ele acabou mudando para uma escola internacional, até mesmo porque na Bélgica era em francês a aula, não fazia muito sentido. Mas era engraçado, quando meu sobrinho era pequenininho, a família da esposa do meu primo tem a família fala francês, e a cunhada do meu primo casou com um francês. Aham. Então, a gente estava ele estava um dia no carro, e uma pessoa, assim, todo mundo conversando em francês, aí passou num buraco na rua. Aí francês não entende o que é buraco, né? Tipo, meu, cara, mas o que que é isso que a gente passou aí falando em francês? Aham. Aí o meu sobrinho tá lá atrás, ele era pequenininho, devia ter 3, 4 anos, ele é buracô. Bonitinho, imagino. Buracô. Aham, Pô, vamos começar entrando no tema. claro. A Lu, ela veio hoje aqui falar sobre acho que é um tema que é super importante, que é ronco e apneia, né? E até a primeira coisa que até quando a gente estava conversando, aí uma dúvida minha, ronco, eu acho que é algo que a esposa, o marido vão cutucar, falar, meu marido ronca, e todo mundo sabe que ronca. Agora, e a apneia? Como que uma pessoa ela vai descobrir que ela tem apneia e como o dentista, na prática clínica dele, pode ver sinais no paciente de que eventualmente ele tem essa apneia? Como que funciona isso? Claro. Você acha interessante a gente definir o que é apneia primeiro? Excelente. Então, diferentemente do ronco, o ronco, como o Dado acabou de falar, né, ele é audível, atrapalha o vizinho, atrapalha a esposa, o esposo, enfim. E a apneia é um negócio mais quietinho, né, porque às vezes o que acontece é o marido, a esposa, eles podem ouvir o paciente meio, o parceiro, né, meio que parando, daquela paradinha respiratória. Mas existem outros sinais, porque a apneia, na realidade, ela é uma parada respiratória. A gente pensa, né, que não é tão grave, mas você imagina, né? O paciente está dormindo e provavelmente esse coitado não consegue entrar em sono profundo porque ele tem apneia, e aí, por alguma razão, no caso, obliteração das vias aéreas aqui na orofaringe, ele tem uma parada respiratória. O ar para de passar adequadamente e aí o cérebro fica sem oxigênio. Isso é uma apneia. Então, o que acontece? A gente sempre brinca, né, Dado, se o cérebro, que é um órgão nobríssimo, se o cérebro está sem oxigênio, o que dirá os outros órgãos? Imagina como é que os outros órgãos estão. E aí depois a gente vai falar um pouquinho dos riscos todos, né? Mas respondendo novamente a sua pergunta, então o paciente que tem apneia, ele não entra em sono profundo. Em várias etapas do sono, ele não vai conseguir entrar em sono profundo. Então, um dos principais sinais é o cansaço. Então, tem o sinal físico, o sinal clínico que o parceiro pode ver, que é essa engasgada, né? Que às vezes dá, mas tem paciente que não, o parceiro não percebe essa engasgada, mas ele acorda cansado, normalmente acorda cansado, então é um cansaço físico inexplicável. Até vou dar um exemplo para vocês que eu acho bem pertinente. Eu tenho uma paciente que ela foi me procurar para tratar ortodontia, mas aí o que aconteceu? Ela tratou ortodontia e eu sempre perguntando, porque ela falava que tomava remédio para dormir e tudo mais, eu sempre perguntando, né? Falei, Isa, você não fica cansada durante o dia? O que o teu cardiologista, ela passa por cardiologistas com frequência. O que o teu cardiologista te fala, tal? Ela, não, nunca questionou nada, eu acho que eu durmo bem, mas eu acordo cansada. Eu falei, pô, você dorme bem, acorda cansada? Tem, né, tem sonolência diurna, tal. Enfim, depois que nós terminamos, e eu só não investiguei a apneia dela antes, porque ela falava, não, tá tudo certo, eu vim aqui para ortodontia, tal. Eu falei, ok, então não vamos investigar. Mas eu sempre com isso, né, assim, a pulga atrás da orelha, como a gente brinca, né? E no final, eu falei: "Eu quero que você faça um exame, um Biologix da vida, né. Faça um exame, leva para casa, faz". O que que é É um Biologix? aparelho, que é muito legal, todo dentista que puder deve ter esse aparelho, porque é uma maneira de você fazer o diagnóstico da apneia, do ronco da apneia, de uma maneira muito simples. É um aparelho ligado via Bluetooth, que você paga uma empresa, que é a Biologix, né, para você usar esse aparelho, e é um oxímetro que ligado via Bluetooth, ele faz o exame do seu sono. Então é muito mais fácil do que, por exemplo, você mandar o cara no Instituto do Sono. Lógico que o exame do sono no instituto
é o ouro, né, do diagnóstico, né? Sim, Porém, se você faz o exame biológico, ele é validado pelo INCOR, para você ter uma ideia. Quer dizer, se o legal. negócio é validado pelo INCOR, a gente pode confiar também, né? E ele vai medir a qualidade do sono do paciente, ele vai ver quantas apneias por noite o paciente teve. E no caso dessa paciente em específico, ela teve inúmeras paradas respiratórias, inúmeras. E por que que na cabeça dela ela falava que ela dormia bem? Porque ela não acordava. E por quê? Porque ela tomava remédio para dormir. Entendi. Vocês imaginam, ela podia morrer dormindo. O que me assustou profundamente foi isso. Eu falei, cara, você podia morrer dormindo, né? E imagina, tomando remédio para dormir, ela vai achar que ela está dormindo bem. Mas aí ela acordava cansada, como eu te falei. Então isso nunca saiu da minha cabeça. E a partir daí eu já mandei, já enviei, encaminhei para. Porque a apneia dela deu muito severa. Ela tinha mais de 30 paradas respiratórias por hora. Por hora? Por hora. Eu achei que você ia falar por Não, noite. por hora, paradinhas respiratórias por hora. Então, você imagina, se por hora ela tinha isso, ela dorme 8 horas, são muitas paradas, são inúmeras Sim. paradas respiratórias, então o risco cardiovascular dela é enorme. Aí, fazendo uma pontinha, então, por que que o risco cardiovascular é enorme, né? Porque você imagina, se o seu cérebro parou de receber oxigênio, se você teve uma parada respiratória efetiva, o que ele vai mandar? Ele vai tentar mandar uma mensagem imediata para o teu coração, falando, respira, cara, faz oxigenar. Então, o coração, ele começa a acelerar, ele começa a bater com uma frequência muito maior, e isso te bota em risco de ter um AVC, né? De ter uma parada respiratória e um AVC, porque o teu coração pode não aguentar. Enfim, perdi qual que era a pergunta mesmo. Não, mas está Acho caminhando que está super caminhando bem. bem, né? Está caminhando bem. Mas, enfim, essa paciente em específico foi uma paciente que tinha, como eu falei, acho que deu mais de 35 paradas respiratórias por minuto. Assim, um absurdo, um absurdo. E nós Aí você falou que encaminhou. Isso, encaminha ela para. Primeiro, porque quando a gente vê isso, o paciente pode repetir, pode fazer o exame do sono no Instituto do Sono, se achar conveniente, porque esse paciente, eu já indico CPAP direto. Esse paciente não é um paciente para dentista tratar. Esse paciente é um paciente para médico tratar. Tem que usar o CPAP. E o que é o CPAP, né? Traduzindo para o português, é um aparelho que o paciente, uma máscara, né, de oxigênio, que o paciente dorme a noite toda com ela, e ele vai imputar, ele vai jogar oxigênio de uma forma, uma pressão positiva, então o paciente vai ter o oxigênio desejável e vai abrir as vias aéreas aqui, a orofaringe. Então, amplia a orofaringe, você joga o oxigênio para dentro, aí ele não vai ter as apneias. Aí, nesse caso, para controlar a pressão que o aparelho vai ter, o paciente tem que dormir com CPAP, e aí no Instituto do Sono eles vão controlar a quantidade de pressão que tem que ser injetada. Aí nesses casos eu prefiro não trabalhar com CPAP, é minha opção, eu encaminho pro otorrino. E aí no caso, cabe aqui uma chamada, um puxão de orelha para os cardios que ela visitou, né? Porque ninguém, gente, ninguém pediu para ela fazer um exame do sono. Então, por isso que o dentista ele está com a faca e o queijo na mão, né? Porque a gente consegue fazer o diagnóstico conversando, e por isso que eu gosto da excelência no exame clínico, né? Eu acho que quando você trabalha com excelência no exame clínico, você investiga, porque não é só abre a boca, examina os dentes e acabou, né? Existem sinais na língua e na mucosa jugal, na bochecha, que vão mostrar para nós, dentistas, que o paciente está se apertando. Aí entra naquela questão da correlação entre o bruxismo e a apneia, porque existe uma correlação, a gente pode falar disso também. E aí Já pode falar agora. Já pode falar. Vamos embora, então. Então, o que acontece? A gente já tem dados que deixam bem claros para a gente que antes a gente falava que o bruxismo era um hábito parafuncional. Só que a gente sabe que o bruxismo do sono, ele não é só um hábito parafuncional, ele é uma doença do sono, ele é um distúrbio do sono. Por quê? O paciente, não é que todo paciente bruxista vai ter apneia do sono, mas cerca de 50% dos pacientes que têm bruxismo têm apneia do sono. Então, quer dizer, é uma correlação alta, né? E aí, se você observar que o paciente tem o bruxismo, eu já diria, fique esperta, continua fazendo o exame, a anamnese bem feitinha, pergunta como é que ele acorda, se ele tem sonolência diurna, se ele cochila no trânsito, se ele senta para ver uma... Mas é assim,
em termos de diagnóstico de bruxismo? Porque hoje as pessoas vêm muito ao consultório com apertamento e falam que tem bruxismo. Seria efetivamente o ranger do dente à noite? Não necessariamente. Às vezes o clinching, né, que é o apertamento dentário, porque normalmente o apertamento dentário, que é o bruxismo de vigília que eles falam, normalmente acontece de dia, mas Isso. pode acontecer à noite também, né? Então, essa associação que eu estava te falando é porque o paciente não entra em sono profundo, né? E aí, por ele não conseguir entrar em sono profundo, ele nunca consegue relaxar. E se ele não relaxa, a musculatura da mastigação também está ativa, né? Sim. Então, a musculatura esquelética que deveria estar relaxando numa determinada fase do sono, ela não relaxa. Então, por isso que tem uma associação entre o bruxismo e a apneia do sono, a apneia obstrutiva, tá? E a molecada, a criançada que range o dente? Então, tem 2 tipos de bruxismo, né? Tem o bruxismo fisiológico, né? Que é o bruxismo que acontece porque o paciente está trocando de dentição, então tem uma irregularidade, né, na oclusão, não está estável, então as pessoas que têm o bruxismo, as crianças que têm bruxismo, podem ter o bruxismo por conta dessa instabilidade. Aí a gente considera como um bruxismo fisiológico. Aí a pergunta que não quer calar, e como é que a gente diferencia um bruxismo fisiológico de um bruxismo do sono, né? Um bruxismo para valer. Você vê a qualidade do sono da criança também. Então é legal, por exemplo, os pais observarem, meu filho está rangendo. Tenta ver se um deles escolhe, tira no par ou ímpar lá, vê quem vai ficar acordado um pouquinho mais, para ver se a criança se move muito na cama. Então, uma criança, por exemplo, que tem, sabe, aquela criança que tem um sono agitado, que mexe muito braço e perna, às vezes acorda virado na cama, esse é certeza que não tem só um bruxismo fisiológico, ele está tendo algum sinal de apneia. E a gente estava falando de números de apneia, uma criança que tenha um episódio de apneia por hora já é perigoso, porque compromete todo o desenvolvimento cognitivo dela, né? Então, Entendi. assim, uma diferença básica é essa, é observar a qualidade do sono da criança. E aí uma coisa legal também, que a gente em ortopedia, né, observa muito, é que se o paciente tem obstrução de vias aéreas superiores, isso compromete ainda mais, porque o ar entra pelo nariz, processa e vai parar na orofaringe. Se a criança tem adenoides, tem a tal da carne esponjosa, né, que na realidade os cornetos estão muito hipertrofiados, chances grandes que ele tenha apneia do sono também. Então é legal a gente orientar nesse sentido os pais e também pedir uma avaliação às vezes do otorrino, né? Então a gente tem que trabalhar associado. Porque aí é uma conversa para outro podcast, se você quiser, porque a gente pode falar de toda a parte respiratória, que é muito importante, muito interessante, e são todas áreas que nós, ortodontistas, podemos atuar, né? Então, assim, essa parte respiratória, quando você sabe fazer um bom diagnóstico, você pode conduzir super bem e você pode se associar a um otorrino também, né? Então, Sim. assim, serviço para a gente não falta. Então, quando falam que dentista tem muito dentista no mercado, eu acho que o que está faltando é a gente entender se você faz um tratamento de excelência, se você faz um diagnóstico de excelência, tem muito mercado para a gente, né, Dado? A gente acho que corrobora com essa Com informação, né? certeza, com certeza. Não precisa nem invadir a especialidade de ninguém. Não, de forma alguma, pelo contrário, né? A gente fica na nossa, né? E tem muito trabalho para a gente fazer, né? E até a primeira pergunta que eu fiz para você, perguntando como identificar, eu acho que é muito nesse sentido, porque tem tanta coisa que cabe ao dentista bem preparado identificar e saber quando encaminhar, e principalmente quando, até o que você falou do CPAP, eu não tinha a menor noção de como que isso funcionava. Sim, O que eu sei um pouco é sobre os aparelhos intrabucais, sim. né. Quando que usa esses aparelhos? Então, os aparelhos intrabucais, primeiro, o que são eles, né? Você tem que pensar assim, né? Se o paciente está com dificuldade de ter um ar passando pela orofaringe, o que está acontecendo? Tem alguma coisa obstruindo a orofaringe, né? Essa região aqui. Então, essa coisa pode ser a língua. Então, é por isso que eu te falei, dá um outro podcast, porque o cara que não respira direito pelo nariz, ele tem uma postura de língua baixa, Sim. certo? Se ele tem uma postura de língua baixa, significa que a língua não está se exercitando direito. Então, a língua está flácida. Se a língua está flácida, o que vai acontecer? Ela vai, a hora que você deita, pela própria posição anatômica de quem está dormindo, ela vai cair um pouco mais, ela vai obliterar.
há pacientes que têm uma fisiologia diferente, então o palato mole é mais alongado. Então, todas essas coisas são coisas que nós, dentistas, podemos observar, né? Então, se a gente observa essas pequenas coisas, a gente consegue fazer um diagnóstico e falar por que o paciente provavelmente está tá fazendo a apneia noturna, né? E a sua pergunta era direta? Do aparelho intrabucal. O aparelho intrabucal, ele entra quando? Quando a gente avança, a gente consegue tirar esse tecido que está aqui e colocar ele para frente. No que você joga a mandíbula para frente, você consegue liberar a passagem de ar. Então, o aparelho intrabucal, que nós ortodontistas temos assim habilidade de fazer, porque a gente lida com aparelhos o tempo todo. Então, não é diferente de você adaptar um alinhador, um aparelho móvel, né, que nós sempre trabalhamos. Então, ele vai jogar essa mandíbula para frente. E quando que ele é indicado? Nas apneias leves e moderadas. Há pacientes que têm apneia severa, que sejam, tem mais de 30 paradas respiratórias por minuto, né? Eles podem se beneficiar. Por minuto ou por hora? 30. Perdão, por hora, Por hora. perdão, gente, por hora. Então, eles podem se beneficiar também, porque tem gente que não se adapta ao CPAP. O CPAP é uma máscara de oxigênio que a pessoa vai estar usando. Então, tem pacientes que se adaptam muito bem. E quando eles entendem que a qualidade de vida deles, e é perceptível, né, vai aumentar muito, então eles começam a usar. Mas mesmo assim, tem paciente que não se adapta. Então, entre ter, por exemplo, 30 apneias por hora e ter 5 apneias por hora, ou 15 apneias por hora, é melhor ele ter 15, né? Concorda? Exatamente. Então, às vezes, assim, mesmo nos casos severos, eu nunca indico para pacientes com apneia severa o aparelho intraoral. Porém, eu falo, entre nada e ter uma melhora significativa de 30% a 40%, se o paciente não consegue usar o CPAP, melhor usar o aparelho intraoral. Sim, tá? sim. E chega, claro que, assim, não que seja radical, mas cabe, por exemplo, a indicação de uma cirurgia ortognática para você aumentar a via aérea superior? Cabe sim. Há pacientes que você vê que ele tem uma retrusão severa, né? Então a mandíbula está super para trás. Às vezes ele é birretruso, né? Ele tem a parte superior para trás e a parte inferior para trás também. Então ele tem uma face quase que côncava, né? Ou melhor, mais que côncava, é totalmente retruído. Nesses casos, eu acho legal, sim, eu acho que é muito importante você falar com um ortognata. Porém, o que a gente pega, a maior parte dos casos não é isso. É o paciente com normoclusão, quer dizer, a oclusão está normal, e aí você vai indicar uma cirurgia ortognática como, né? Você vai avançar a mandíbula, vai deixar o cara classe 3, né? Então, você não vai fazer isso. Então, por isso que é importante a gente fazer o bom diagnóstico, né? Mas o aparelho de avanço, se você tiver o paciente com uma normo-oclusão, ele for aquele paciente mega disciplinado, por mais que seja um adulto, depois de um tempo você não pode ter um avanço mandibular. Eu tive uma vez um paciente que eu recebi no consultório há muitos anos, ele estava com uma mordida de topo e ele usava esse aparelho de avanço há anos. E ele falou, pô, minha mordida era perfeita. E ele ficou com uma mordida de classe topo. De topo ou classe 3. Eu acho que assim, é um risco, sim, por isso que, por exemplo, eu faço controle dos pacientes anualmente, né? No começo, por exemplo, assim que eu instalo o aparelho, eu vejo o paciente todo mês, porque esse aparelho, ele é regulável, né? Então, você nunca começa um uso de um aparelho num paciente e já avançando um monte, porque às vezes você coloca o paciente menos que topo e ele já tem uma resolução boa da abertura da orofaringe. Então, você, nos 6 primeiros meses de tratamento, é crucial que você faça esse acompanhamento. Esse acompanhamento, ele se dá como clínico, então você vai ter o escaneamento do paciente inicial, você vai avaliar clinicamente e você bota o Biologix, o tal do aparelho, para controlar novamente. Por quê? Se ele está com avanço mínimo e já está ali com 5 ou menos apneias por hora, ele está bem, ele está excelente. Ele está até 5 apneias por hora, a gente considera normal, né? Uma outra coisa importante, quando você faz o exame, por isso que eu falo que a gente tem que estudar isso, né? Quando você faz o exame do sono,
você tem, além do número de paradas respiratórias que o paciente está tendo, ou seja, das apneias que ele está tendo, você tem o número de hipopneias, que seria uma parada parcial, um fechamento parcial da orofaringe, e você tem também o tempo que o paciente ficou desaturando, porque isso que é muito importante, isso é mais importante, porque, assim, um paciente que dá aquela paradinha rápida e volta rápido, quer dizer, ele está em risco cardiovascular menor. Agora, o paciente que dá a paradinha respiratória e fica mais tempo sem oxigênio, o risco cardiovascular dele é enorme, né? Então, começa a aumentar muito. Então, essas coisas que eu acho interessante a gente mostrar para os dentistas para eles poderem saber, porque não é simplesmente, ok, vou contratar um laboratório, vou fazer o aparelho e botar lá no cara e acabou. Eu acho que é o que acontece muito, eu já peguei um paciente com a oclusão totalmente out, né, fora do lugar, por conta de um aparelho sem controle. Então, já peguei também. Foi um só, mas eu peguei. Sim. Então, acontece sim. Eu tenho mais de um paciente aqui no consultório que eu coloquei Invisalign e precisou usar elástico de classe 2, e o paciente veio, minha mulher tá muito feliz, eu parei de roncar. Exatamente, exatamente. Você avançou a mandíbula. Então, a pergunta da cirurgia que você tinha me dito é isso. Se você tem um paciente mordida profunda, porque já diminuiu o espaço, né, para a passagem aérea, é classe 2 danado, assim. É um paciente excelente para você indicar uma cirurgia ortognática. É aquilo. Não queira ser Deus, né? Porque ninguém vai ser. Você não vai conseguir resolver todos os casos. E se o paciente tem uma classe 2 severa, tem uma retrusão de mandíbula severa, e é uma coisa importante também, né? Ele deseja fazer a cirurgia, né? Porque não é simplesmente você fazer o diagnóstico e falar, ó, você tem que fazer uma ortognática. Ele tem que desejar fazer a cirurgia ortognática, ele tem que querer. Né? E como qualquer tratamento, né, Dado? Se o paciente não quer fazer, melhor que você não tente fazer, porque não vai dar certo, né? Não vai ser legal para ele. Eu tô com um paciente aqui no consultório, ele tem, assim, reabsorção da raiz dos incisivos, tipo, 2/3 da raiz já reabsorvida. Ele, quando chegou aqui, eu falei, cara, você tem tudo para fazer ortognática, porque ele tem uma relação anteroposterior, mandíbula retruída, já tem apneia. Isso até o próprio... Eu encaminhei para o Sérgio Miranda, que é otorrino e buco, e eu falei, cara, você tem tudo para operar, tudo. Porque, é caso fechado, né, para cirurgia, né? Porque ortodonticamente eu não posso melhorar sua classe 2, porque você tem uma reabsorção muito grande dos incisivos. O avanço mandibular vai melhorar a via aérea superior, quer dizer, cara, você só ganha operando. E moleque, 30 anos de idade. Nossa. E ele não quer operar. Aí é difícil, né? Eu já dei uns 3 esporros nele, já. Cara, falou que vão cair os dentes? Eu falei, cara, você vai perder os seus dentes, você já tem apneia, quer dizer... O que mais, né? O que mais você quer, cara? Aí 2 vezes eu falei com ele voltou no Sérgio, não, eu vou operar. Aí última vez ele... o Sérgio pediu para eu te mandar mensagem porque eu falei que eu não quero mais operar. Aí eu falei, cara... E aproveitando aí o seu paciente, você fala para ele, e ele, por exemplo, não é caso para você pôr um aparelho de ronquiapneia, porque há contraindicações para o aparelho também, né? As contraindicações são básicas, porque assim, se o paciente, bom, primeiro, né, se o paciente é edento, né, se ele não tem dente, não dá para pôr o aparelho de ronquiapneia, porque ele tem que ter um suporte superior e inferior, pelo menos de vários dentes para a gente conseguir colocar. Se o paciente tem um problema periodontal, você não pode, aliás, a gente não pode fazer nada no paciente periodontal, ele tem que estar extremamente controlado, né? Se ele estiver controlado e o periodontista te der autorização para, te der um ok, vamos fazer, mas se não, você não coloque de jeito nenhum aparelho nesse paciente. E um paciente com grandes perdas radiculares, porque você vai fazer um apoio dento mucoso, é mais dentário do que mucoso. Então, o paciente tem que estar com os dentes em ordem, senão você não pode colocar também, né? Então, aí já fala para ele, fala aparelho para você, neguinho, não vai rolar, né? Não vai, esquece. Exatamente. E 30 anos de idade é muito jovem, né? Aproveita e fala para ele que dá impotência, pode causar impotência a apneia dele. Ó. Argumento. Argumentos. Você pode ter comprometimento no seu coração, então você pelas taquicardias que você causa, que a apneia causa, você pode ter um problema, você pode morrer dormindo, né? Que eu brinco, é mais sério. Agora, para alguns homens, ter impotência é pior do que morrer. Prefere morrer do que ter impotência, né? Então, tá aí um argumento legal. E fora que ele pode ter um AVC, que nem essa paciente que eu comentei lá no começo, que a gente estava falando, estava tomando remédio para dormir,
e tendo um monte de apneias. Imagina o risco que ela estava tendo, né? Agora espero que ela esteja usando. Ela me disse que está colocando o CPAP agora. Então, assim, esses são alguns riscos piores. Mas, além disso, lembra que a gente falou? Se está faltando oxigênio no seu cérebro, que dirá nos outros órgãos? Então, a apneia, ela pode estar, ela está associada a aumento do cortisol. Quando aumenta o cortisol, eu brinco que eu falo para os meus pacientes que pode ser assim uma coisa que você não sabe. Lembra do ovo e da galinha, aquela história? Então, o paciente está obeso, porque normalmente não é que todo paciente obeso vai ter apneia e não é que todo paciente que tem apneia é obeso, pelo amor de Deus. Tem magrinho e tem jovem que tem apneia. Mas um paciente obeso, às vezes ele está cansado, porque ele tem apneia, por exemplo. Ele está cansado e não tem disposição para fazer um esporte, não tem disposição para fazer uma caminhada, por quê? Porque ele não dormiu direito. Porque lembra, a apneia está associada ao paciente não entrar em sono profundo. Quer dizer, se você não entra em sono profundo, você não dorme direito. Se você não dorme direito, você está cansado. Se você está cansado, você não tem disposição para fazer nada. Então, lembra que eu falei do ovo e da galinha? É um negócio doido. Sim. Então, às vezes, a apneia está associada até ao sobrepeso. Quer dizer, se você começa a respirar melhor, o seu cortisol diminui, né? E você tem mais disposição para fazer as coisas. Então, é saúde. Assim, é pura saúde, né? Então, como eu disse, então pode estar associado a ganho de peso por conta da elevação do cortisol. Ele está muito associado a diabetes. Então, às vezes, o paciente não é diabético, começa a ter problemas de apneia, ele começa a ser diabético. Então, você vê o número de sequelas, né? Que o paciente pode ter por simplesmente não tá tendo oxigênio direito no cérebro dele, né? E nas crianças, cabe aqui uma ressalva, não estou falando que toda criança que tem TDAH é apneica, mas a gente tem visto muitos casos de diagnóstico de TDAH sem ter investigado a qualidade do sono da criança. Se a criança não dorme direito, lógico que ela vai estar dispersa no outro dia e ela pode ter um diagnóstico errado de TDAH, né? Uhum. Então, basta ela começar a respirar direito, que talvez esse diagnóstico ou fique um TDAH muito mais ameno. Então, a complexidade do assunto, né, é muito grande. E, como a gente falou, né, nós podemos diagnosticar isso. Nós podemos, eventualmente, estar ali, mesmo que você não vá tratar. Mas eu, Lu, acho que, assim, é nossa obrigação fazer o diagnóstico. Eu acho que a gente pode fazer. E você acha que tem uma relação com essa mudança do estilo de vida das pessoas? Porque ontem eu vi um corte de um podcast, eu fiquei meio chocado com o que o cara falou, que hoje em dia você não vê mais criança engessada, que quebrou o braço, quebrou alguma Eles coisa. não brincam, né? Porque as crianças não brincam mais. E aí, essa mesma criança, ela começa a ter problema de sono, ela começa a ter uma série de problemas que as crianças não tinham, né? Antes o problema dos pais era levar no PS. Uhum. Tipo, eu lembro uma vez... Dá ponto em Dá tudo quanto é lugar, ponto. né? Eu lembro uma vez que caiu uma bola no vizinho, eu fui pular um muro. Meu, você vê, né? Olha, Deus ajuda... Eu falo que Deus ajuda os bêbados e os semi-retardados, Sim, né? sim, No sim, meu sim. caso, eu fui pular o muro do vizinho para pegar a bola. Uhum. Acho que o menor dos problemas foi o que aconteceu, que tinha um portãozinho baixo com lança. Ah. Aí eu escorreguei e pisei na lança. Uhum. E aí eu tive que tomar ponto e tal. O maior problema seria ter alguém armado dentro da casa do vizinho, né? Verdade, verdade. Mas você vê uma relação... eu até perguntei o negócio de ranger, porque a Lulu range muito o dente. Né? Ela range muito. Tem noites que ela se mexe muito, tem noites que ela dorme, porque direto, ela agora dorme na caminha do lado da nossa, e aí tem noites que ela vem e pula na nossa cama. Uhum. E tem vezes que ela fica paradinha, dorme a noite inteira, e tem vezes que ela fica, pula em cima de mim, pula em cima da Isa. Quando era menor, até tinha vezes que ela quase caía da cama, ela ia rolando até quase cair. Mais dias que, por exemplo, esse final de semana, sábado, ela foi pra praia, voltou, foi pra piscina, ficou brincando, tipo, ela capotou em cima da mesa de jantar e dorme 11, 12 horas direto, né? Sim, tem uma correlação, sim, o que eu ficaria atenta, né, com a Lulu, por exemplo, né, com a Lulu, Sim. vamos pegar Tem a Lulu de água aí exemplo. ainda? Tem sim. Pensa, né, se ela foi pra praia, brincou bastante,
Se ela tava com algum sintoma de rinite ou qualquer coisinha no nariz, Sim. que praia resolve tudo, né? Aquele salzinho que eles entram pelo nariz, lava tudo, né? Um soro, né? Lava tudo. Então, provavelmente, tem o efeito cansaço, né? Dela ter brincado bastante, mas tem o efeito respiratório também, né? Porque eu não sei, ela tem bastante olheirinha, não tem, a Lulu? Tem. Então, olheira, eu tenho também, eu não sou respiradora bucal, o meu é genético, né? Mas criança com olheirinha, assim, se não for genético, tem uma grande chance da Lulu ser respiradora bucal pesada. Se ela é respiradora bucal, Mais o dedinho. então, se ela é respiradora bucal, ela tem obstrução nas vias aéreas superiores. Se o ar não está entrando direito nas vias aéreas superiores e ela é respiradora bucal, a linguinha dela está baixa. Vamos lá, né? E é aquela história. Ia ser para o próximo podcast, mas vai ser para esse, né? Se a linguinha Não, dela tá baixa. a gente faz mais um e traz ela aqui. Junta tudo, isso. Se a linguinha dela tá baixa, então a postura da língua tá aqui. Então a gente vai ter os ossos, os músculos da face, não da mastigação, só os da face, eles estão fazendo compressão no palato dela. Então o palato dela acaba ficando mais estreitinho. E o osso vai crescer para algum lugar. Quando cresce, ele sobe, né? Não dá para crescer para os lados, ele vai subir. Então ela fica com palato profundo, você tem que olhar lá, então, doutor, é lá, olha lá. Eu tô de olho sempre. Palato profundo, olheirinha, boquinha aberta o tempo todo, faz com que a língua fique baixa. Então, se ela tá com o nariz, imagina, imagina aí comigo, o narizinho tá meio travado por conta da respiração bucal. A linguinha tem uma postura baixa porque não está forte o suficiente. Então, ela vai ter pouco oxigênio entrando pelas vias aéreas aqui superiores, vai ter menos ar entrando na orofaringe, porque aqui já está entrando menos por lá, e a linguinha está obliterando ainda parte da passagem aérea. Quer dizer, essa menina, grandes chances dela estar tendo umas apneiazinhas, ou hipopneia. Então, existe sim essa possibilidade. Aí, indo para a sua pergunta, eu acho que é uma questão muito severa, né? Porque, além de tudo, a criançada, a gente sabe, né? Eu não tenho mais filhos pequenos, meus pequenos estão com quase 23 anos, mas assim, a tela, ela deixa a criança ligadíssima também, né? Então, essas crianças que não brincam, não primeiro, eles não estão cansando, né? E aí corre esse risco mesmo de ficar agitado, essa agitação toda, principalmente à noite, diz que é super prejudicial, mas quem sou eu para falar de tela aqui, né? Só tô falando baseado no que eu ouço também. Agora, no caso específico da Lulu e de muitas crianças, esse ranger pode não ser fisiológico, tá? É legal você dar uma olhada na parte respiratória dela, Sim. falar com o pediatra, pedir aquela nasofaringoloscopia que vai ver se os cornetos estão hipertrofiados, entendeu? Acho que o principal dela é uma questão até um pouco alérgica. Acho que o próprio fato de morar em São Paulo, ó não como ajuda, eu tô. né? Uhum. Então, e assim, lá em casa, a Lulu geralmente traz da escola, aí passa para um, que passa para o outro, que passa para mim, que passa para a Isa, e vai a cirandinha. Isso aí, vamos todos cirandar, né? É bem isso, né? E a Lulu, por exemplo, agora ela tá com o nariz super entupido, e a gente limpa o nariz dela, tal, mas eu acho que é muito da própria vida paulistana de poluente, e um negócio que o pediatra falou, que em determinadas épocas do ano, ele até fala, pô, sabe por que melhora a parte respiratória quando vai pra praia? Porque em determinadas épocas do ano, as quaresmeiras que ficam na Serra do Mar liberam pólen, e o pólen vem para São Paulo. Sobe. Ele sobe. Pra praia, ele nunca vai pra praia. Por isso que você melhora quando você vai pra praia. E uma dica que ele deu é dar mel. Porque no mel tem o pólen e você vai ter menos... Vai desensibilizando, né? Exatamente. Né? Eu não sei, o meu filho tinha muita rinite, muita coisa, e assim, o que a gente fazia muito era sempre ter umas bombinhas, né, que você tira a merreca do nariz lá, que ajuda, chupa tudo, e eu tenho uma. Tem que fazer muito disso, e ver se, eu não sei se essas vacinas funcionam bem ou não, se já melhoraram, porque na época que os meus eram pequenos, não eram muito eficientes, não, mas eu acho que assim, uma coisa importante é você averiguar e tentar, na medida do possível, liberar as vias aéreas superiores dela, porque assim, se liberando aqui, ela até às vezes fala com uma fono, tem os tais dos 1000 funcionais, que a pediatra aqui do lado da clínica, ela usa bastante, eu também já usei uma época, ele ajuda a posturar, né, a deixar a mandíbula, porque ele é automático, ele faz a mandíbulazinha ficar um pouquinho para frente, ele é bem molinho,
Sim. Então, esses aparelhos miofuncionais costumam ajudar. É. Tá? Então, acho que é uma dica que, legal. com a Lulu, o que eu preciso fazer inicialmente é fazer ela parar de chupar o dedo, né? Esse é o primeiro desafio. Os miofuncionais têm um que ela fica... Por isso que eu tô te falando, dá uma olhadinha, depois se você quiser eu te Qual dou a que é dica. aquele MyoBrace? O MyoBrace, ele tem um que a criança fica com o MyoBrace na boca, e você fala, vamos trocar, em vez da chupeta, você vai usar esse. E ela tem uma hastezinha, sabe? Que aí então, a criança, você pode até pendurar na roupa, do jeito que ela gosta, sei lá, tem coloridinho, cor de rosinha, azulzinho. É uma dica, que é o MyoBrace Baby mesmo, né? Então é bem legal. Eu vi ontem essa pediatra que eu vi, achei muito legal os conteúdos que uma pediatra faz, que é de Santa Catarina. E eu vi um vídeo ela falando do negócio do dedo. Sim. Que ela deu a dica de pôr uma tatuagem no dedo. Quando vier aqui, a Gabi vai fazer isso para mim. Permanente, aí, né? Você põe uma tatuagem de um bonequinho, aí fala, o bonequinho não quer ficar num lugar escuro e úmido, que é a boca, para não chupar o dedo. E aí falou que se não estiver funcionando, vale a pena falar com uma psicóloga infantil. Uhum. Porque assim, também a própria Lulu, eu já conversei com ela várias vezes sobre isso, mas vamos dizer que ela está passando um momento difícil. Claro. Porque ela era a rainha da casa e ela foi destronada por 2, que foi A briga não tá fácil, né? A briga não tá fácil. Mas e o engraçado é que a Martina e o Felipe chupam o dedo também. Mas aí é por imitação, né? Nossa, mas o Felipe é violentamente impressionante. Ele, inclusive, ele é todo alérgico. Eu chamo ele de Zé Bereba. Ele tem várias berebinhas e o dedo dele é todo machucado de chupar o dedo. Nossa. Por causa da saliva, possivelmente. Provavelmente. E dá fungo na unha, é complicado, né? É complicado. Então, antigamente, tinha até um produto chamava solução de aborrecida. Você passava, é fedido pra caramba. Você passava no dedo da criança, aí a hora que ela ia levar pra boca, dava e não faz mal, segundo o pediatra das crianças, não faz mal. Mas eu acho que essa história do bonequinho, gostei da dica, viu? Gostei da dica. Eu achei super legal. Vamos ver, né? Assim. Agora pensa nesse MyoBrace, porque tem alguns deles que são bem específicos para criança nessa idade. Eu acho que é uma tentativa válida. É legal que é quase um brinquedinho que vai ser dela, né? Exato, mas ao mesmo tempo, como ela vai ficar com ele na boca, ele vai melhorar, não vai deixar fechar tanto, a língua vai ficar no lugar certo, então há vários benefícios dele, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma coisa para se considerar. Qualquer coisa, fala com a odontopediatra lá da clínica, a minha quase xará, a Luciana, que ela pode dar umas dicas legais também. Não, boa, eu já trabalhei com o MyoBrace. Eu, quando estava na USP, eu trabalhava junto com o Eduardo Guedes Pinto, filho do Guedes Pinto. Sim. Tinha uma clínica de ortopedia e a gente usava o MyoBrace e o Planas. Sim. Então, eu acho que nessa situação, eu recomendaria que você dá uma olhada nisso, acho que é legal, acho que vale a pena. Para criança, acho que vale a pena. Vou conversar com a Lulu. Conversa. Lulu, vamos conversar. Papo sério agora, né? Bora negociar de novo a casa da Barbie. É isso aí, tem que negociar, né? Tem que negociar. E as pessoas que estão ouvindo o podcast? Todo mundo vai querer sair correndo, achar que dorme mal e tá com a apneia. Quais sinais, assim, que efetivamente a pessoa deve procurar um dentista, deve procurar um otorrino? Porque, por exemplo, eu hoje, eu não vou dizer que eu acordo cansado, mas final de semana agora, eu fui pra praia, que a Martina e o Felipe dormem num quarto que eu não escuto eles. Facilita, né? Não me julguem, tá? Mas quem tem gêmeos sabe o que eu tô falando. Mas, pô, eu dormi super bem de sexta para sábado para domingo, domingo para segunda, essa noite eu dormi 8 horas, maravilhosamente bem. Sonhei, então... É um bom sinal, É um bom sinal. Eu tive um sonho maluco, inclusive, que engraçado. Mas eu vejo que quando eu tenho semanas que eu consigo dormir bem, que eu vou dormir cedo, eles acordam menos, eu fico muito bem. Como diferenciar, por exemplo, um cara que trabalha no mercado financeiro, está dormindo 4 horas por noite, de uma pessoa efetivamente que tem o problema, né? Eu acredito que seja
É muito importante, lembra que eu falei lá no comecinho que muita gente que tem bruxismo tem apneia? Eu acho assim, se o seu paciente é bruxista, ou se você range os dentes, se seu dentista já falou que você range os dentes, é importante você averiguar, porque como eu falei, 50% de quem tem bruxismo tem apneia, então acho que assim, um dos sinais é esse, você range muitos dentes, é importante você observar isso. Outro sinal importante, além do cansaço, é você perceber se, por exemplo, porque tem gente que fica cansado, mas eu não sei se você tem muita sonolência diurna a ponto de, sabe, cochilar de dia, né? Se você está cochilando nas situações mais absurdas, eu acho que vale a pena você, e com frequência, né? Vale a pena você dar uma Pesquisar, né? olhadinha atrás. Como eu falei, meu sonho de consumo, meu desejo, porque eu adoro odontologia e eu acho que a gente tem, como eu falei, a gente tem muito campo para explorar, a gente pode ajudar muita gente, então o propósito de cada dentista seria ajudar as pessoas em todos os sentidos, inclusive nessa situação. Então, eu acho que assim, na dúvida, veja se você tem, se o seu dentista tem, ou se algum outro dentista tem, faça o exame. Gente, o exame é a coisa mais simples do mundo. O exame que eu te falei, que você mata ali na hora, você faz o diagnóstico ali de um dia para o outro porque você dorme com o oxímetro no dedo. Eu gosto de fazer 3 noites para tirar a média. E não dá trabalho nenhum. Você faz o exame na sua casa. Então, você leva o oxímetro para casa, baixa o aplicativo no celular e você consegue fazer. Então, na dúvida, se você acha que, ok, tem uma vida, que nem você falou, o cara trabalha na Bolsa de Valores, sei lá, e muita gente está assim, né? Fica com tela até meia-noite, 1 hora da manhã. Lógico que ele não vai conseguir desligar, ele não vai, não é tem um botãozinho, né? Turning on, turning off, né? Não existe esse botãozinho. Então, se você está conseguindo fazer, tentar fazer tudo isso e, assim, tentar descansar mais cedo e tudo mais, e mesmo assim você não está conseguindo dormir direito, chances grandes de você ter apneia. E está roncando, porque o ronco alto é um sinal clínico de que você pode ter apneia. E uma outra coisa que eu acredito que seja legal também você ver, que infelizmente muitas das pessoas, muitos dos homens que estão sobrepeso roncam. Tem a largura do pescoço, a circunferência do pescoço também. Se você tem uma circunferência grande de pescoço, então tem bastante papada e tudo mais, chances de você roncar, de você ter apneia são grandes também. Porque a gente fala, parece brincadeira, né? Mas a gente acumula gordura em tudo, né? Quem está sobrepeso, ele não acumula gordura só nos braços, nas pernas, na barriga, né? Ele acumula gordura na língua. Caramba, não sabia Porque dessa. a língua é um músculo, não é, gente? Então, se o paciente tem gordura em todas as regiões, provavelmente a língua dele está gorda também. Então, ele está com a língua gorda. Se a língua está gorda, ela diminui ainda mais as vias aéreas aqui na região da orofaringe. Então, maiores as chances do paciente ter apneia. Então, paciente sobrepeso é um indicativo, paciente que ronca alto é outro indicativo, acordar super cansado é outro indicativo, cochilar, então, durante o dia é outro indicativo, e tem uns testes, o teste de Epworth, principalmente, não sei se você já ouviu falar, Dado, Não. é um teste que você vê o grau de sonolência diurno, que qualquer um pode ter, assim, ter acesso a esse exame e é de fácil diagnóstico também. Então, aplicar esse teste pode ser parte do seu diferencial, né? Se você quer ser um profissional diferenciado, você pode aplicar esse teste, você conversa com o paciente, aplica esse teste. E uma coisa que me passou agora, paciente que tem refluxo, que cara nervoso, cara que tá, né? Ele pode ter, normalmente tem um histórico de refluxo. E aí a gente entra na avaliação clínica de novo, né? Sim. Porque às vezes o cara fala, não tenho refluxo, mas se você olha nos dentes dele, tem aquelas bolinhas, aquelas piscininhas, né, Dado, nos dentes. Exatamente. Esse cara tem refluxo, ponto, não tem o que falar. Aí você começa a pensar, você fala, poxa, mas aí é importante o reabilitador saber, você controlar o pH da boca e tal, mas o paciente com refluxo, ele também é um paciente que tem grande risco de ter apneia. Por quê? O refluxo não é o retorno da substância ácida na sua garganta? Você imagina, você o tempo todo, a grande parte da noite, tendo esse refluxo, esse ácido passando pela sua garganta. Ele vai causar uma inflamação, uma irritação na orofaringe. Essa irritação, o que é uma inflamação? Qual que é uma das características da inflamação? É edema, não é?
Então, se você tem um edema causado por refluxo, Diminui mais. você vai aumentar, né, a orofaringe aqui, você vai ter menos espaço para o ar passar. Então, também é outro indicativo. Então, paciente com refluxo gastroesofágico, eu acho, você vai falar assim, pô, mas eu não sou médico gastro. Ok, mas você pode indicar para o cara, você pode perguntar para o cara na sua anamnese se ele tem refluxo, né? Sim. Então, você vê que tudo é baseado numa boa anamnese? Sim. E é isso que a gente quer falar para os caras, né? A gente quer ensinar para a dentistada aí, para os colegas, né? Porque... né? Exatamente, mas é engraçado porque o paciente, quando ele escuta do dentista, aí também eu não sei se eu tenho uma cara de moleque, mas vários pacientes eu falo, pô, você tem refluxo? Não, como assim? Não, eu não tenho refluxo. Falei, não, você tem refluxo. Aí eu mostro as piscininhas no dente, falo, cara, isso aqui é um sinal que você tem refluxo. Sério, doutor? Olha, procura um gastro, tal, tal, tal. Agora eu vou começar a olhar a questão da apneia. E, inclusive, assim, quais seriam... Teve uma vez que eu fiz uma live com um amigo meu, que é mastectologista, assim que fala, né? Mastologista. Mastologista. E falando, né, em outubro rosa, porque tem que fazer mamografia e tal. Ele falou, cara, prevenção não é mamografia. Prevenção é melhorar a alimentação, praticar esporte, blá, 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 e também fazer os exames como regulares, prevenção. né? Qual seria a prevenção para o paciente, para as pessoas não terem apneia? Então, uma delas é muito louco, né? Toda vez que a gente fala de saúde, de prevenção e saúde, a gente acaba caindo nas mesmas coisas, né? Então, por exemplo, você praticar esportes ou você fazer algum tipo de atividade física, que seja uma caminhada, que seja alguma coisa, isso vai fazer você oxigenar melhor. Até você ver, às vezes você está entupido, tal, você vai dar uma corrida, melhora, né? Que você oxigena melhor. Então, você se cansar durante o dia, fazer alguma atividade física é importante. Você tomar cuidado com sobrepeso, né? Então, se você está sobrepeso, principalmente homens, né? Os homens engordam da cintura para cima e do abdômen para cima, né? E então, depois me lembra de perguntar das mulheres, que eu queria te falar um negócio. Então, fazer atividade física é importante, não comer tarde. Eu sei que é impossível para algumas pessoas, né? Mas de preferência, se alimentar e ter um intervalo entre a última alimentação e ir para a cama de pelo menos 2 horas. Eu sei que é difícil, mas é muito importante, porque daí, se você tiver uma tendência a refluxo, que às vezes você não tem o refluxo, mas você tem uma tendência vai piorar a atividade do refluxo, né? Sim. Então, comer pelo menos com 2 horas de intervalo entre comer e ir para a cama. Peso, eu falei. Uma outra coisa importante também é você não beber antes de dormir. Então, assim, quem bebe, quem gosta de tomar um vinho e tal, que tenha esse intervalo aí de pelo menos 2 horas, porque quando a gente bebe qualquer substância com álcool, a gente diminui o tônus, né? Porque a gente relaxa, e se você tem, por exemplo, alguma aqui, né, o palato mole, mais flácido já, o que vai acontecer? Quando você bebe, ele vai ficar mais flácido ainda. Então, o que vai acontecer? A chance de você ter apneia aumenta ainda mais. Então, assim, controlar a dieta, horário de alimentação pesada nunca é bom à noite, né? A gente sabe disso. Beber, se for beber, que seja pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, e atividade física, que é fundamental, né? E eu acho que sempre que se você é um cara que está sempre entupido, né? Sempre consulta o otorrino, fala com o otorrino, acho importante Pra respirar também. melhor, né? Exato, exato. E antes de falar das mulheres, uma coisa que eu vejo observando, eu sempre, eu adoro tomar vinho, né? E eu tomava 1, 2 taças todo dia, né? Semi-alcoólatra. Mas aí eu falava pra Isa direto, eu pegava assim uma semana, essa semana detox, não vou tomar nada, não sei o quê. Como o meu sono melhora, como o meu desempenho físico, tipo, que eu gosto de treinar cedo, como eu treino melhor. Então, assim, que impacta. Não tem dúvida, né? E a coisa da alimentação também, a gente vai muito aqui no 348, que é negócio de carne e tal. Eu e a Isa, a gente, quando jantava no 348, comia carne. E assim, não é que farofa, batata, não. Era carne, salada e tomava um vinho. Eu e ela, a gente dormia mal, tinha pesadelo. Tipo,
É o impacto do álcool, né, no organismo da gente, né? Então, o álcool, infelizmente, ele tem um impacto, porque um monte de gente pensa, não, eu tomo álcool e tomo uma bebida alcoólica e consigo dormir melhor. Não é verdade, você pega no sono mais rápido, mas aí Exatamente. você não entra em sono profundo também, né? Então, tem esse problema, né? Esse que é o grande problema do álcool, né? Infelizmente, né? Que é gostoso, né? Mas todo Nossa, dia é uma perigoso. delícia. Ah, total. Mas engraçado, eu falava para Isa, né, que é uma questão muito mais de hábito. Sim. Então, como eu e ela, a gente gostava de tomar uma taça, tal, então, tipo, uma garrafa de vinho, 2 dias, eu e ela, né. Aí quando ela ficou grávida, ela parou de beber, não Aham. bebia nada. Aí eu diminuí um pouco também, mas tinha a questão do hábito, de você quando você senta à mesa. Aí é gostoso, né? Não adianta a gente mentir, né? É, mas Exatamente. é hábito. Mas sabe o que é engraçado? Que, por exemplo, semana passada, eu, não bebi nada a semana inteira. Aí a Isa, ela foi num encontro das mães da escola da Uhum. Lulu, tal, eu falei: "Ah, vou tomar uma tacinha de vinho", tinha um jogo de futebol. Puta, eu tomei, achei tão sem graça, meu, tão sem graça. Então, tipo, essa foi uma semana que eu tomei esse vinho na quinta, Aham. tomei no sábado, só. E eu acho que assim, eu, mulher, cinquentona, né, quase sessentona, eu percebo que o grande problema pra gente é o edema, né? Porque é inflamatório, é altamente inflamatório. Super. Então, assim, eu me sinto inchada. Eu percebo que eu incho, assim, Sim, aumenta o peso porque você tá retendo um monte de líquido, né? sim. Então, com certeza, o álcool é um problema aí pra quem, né? Mas eu não sei se é só para mulher, viu, porque eu na semana, eu não me peso, né. Aham. A minha referência, de condição física não é peso, porque Sim. peso varia. Sim, É sim, bem o que sim. você falou, você vai um final de semana, toma cerveja, toma Ah, não tem vinho, você jeito, né? volta, você ganhou 2 quilos. Eu faço uma semana de disciplina de alimentação, não tomo nada, eu seco de um jeito É impressionante, né? impressionante. O álcool tem um poder aí de inchar a gente que, pelo amor de Deus, né? É. Então, mas ó, vamos lá então, que a mulherada pensa assim: "Ah, a maior parte dos homens é que roncam", né? Até 50 anos de idade, até você entrar na menopausa. A mulherada não adianta ficar feliz não, porque o que acontece, né, por isso que eu falei, não me deixa esquecer de falar, porque eu acho que é um dado interessante. É muito louco, né, eu tô falando isso, eu vivo na pele, porque no meu caso, eu entrei em menopausa, eu tinha menos de 50, porque eu fiz aquele tratamento, fiz químio e tal, aí é batata, né, você entra em menopausa, assim, do dia pra noite, literalmente. Foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui muito magrinha, muito sequinha. E é muito louco, porque o que acontece? Então, os homens, se você for olhar as pesquisas, né, mundiais, os homens roncam mais que as mulheres, ponto. Assim, é menos de. A diferença é de mais de 50%, é muita diferença. Até os 50 anos de idade, aproximadamente, eu tô falando uma média, né? Por quê? Porque daí em diante as mulheres menopausam. Mulher menopausada fica sem estrógeno, o que é uma desgraça, né? Para não falar um palavrão aqui. E o acúmulo de gordura, que dos homens eram abdominal, cintura para cima, das mulheres começa a ser também, começa a acumular gordura no quadril, cintura. Você pode ver que toda mulher mais velha ela fica com a cintura maior, né? Por quê? Começa a acumular. E se acumula gordura aqui, acumula nas regiões altas aqui também, né? E aí as mulheres começam a ter um nível de ronco muito parecido com o dos homens. Caramba. Tá, e se você ronca alto e se está acumulando gordura, e se você está mais gordinha, a chance de você ter apneia também aumenta. Então é muito louco, né? Então eu pensava, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, nossa, que bom, mulher, né? Tem muito menos chance de desenvolver tudo isso. Falei, não, Deus não foi tão bom assim com a gente, né? Ele depois dos 50 você se ferra também. Você fica sem estrógeno, fica com a pele derretendo e, além de tudo, você começa a roncar mais e ter mais apneia. Então é Pele isso. derretendo. Derrete. Assim, né? Não tem jeito. Boa, boa. Até, pessoal, eu e a Lu, a gente está fazendo podcast. Eu acho que esse é um tema super legal, mas que eu, por exemplo, na faculdade eu não tive nada sobre Acho isso. que ninguém tem, Acho que né? ninguém tem. Aham. E até por isso a gente teve a ideia de fazer um curso aqui na Hits Academy falando sobre ronco e apneia. Tinha até a dúvida se a gente ia fazer um dia, 2 dias, enfim. E a ideia de fazer o podcast é para falar sobre esse curso. A gente vai fazer no ano que vem. Aqui na descrição do vídeo
Eu vou deixar um link para quem quiser ter mais informações. Vai falar com a Gabi, que é da nossa equipe, e vai apresentar direitinho como que vai ser o curso. Vai ter um primeiro lote com um valor até o final do ano, até o final agora de 2024. O curso vai ser em 2025. Quem é da Hits Academy tem desconto. E vai estar tudo aqui, vai só clicar, falar com a Gabi. Na descrição vai estar informações. Aí você clica e vai ter as informações falando com a Gabi. E qual que é a ideia do curso? O que você pretende apresentar? Então, até a gente falou bastante sobre isso, porque eu acho que assim, eu bolei alguma coisa que pudesse ser bem abrangente e que fizesse o profissional que fizesse curso estar apto a diagnosticar, saber o que é cada um desses termos, né? Identificar as fases do sono, conseguir fazer uma boa anamnese com o paciente, fazer um bom diagnóstico e, se for o caso, indicar o aparelho de ronquiapneia. E porque só indicar não vai adiantar nada, a gente vai fazer aqui na prática, um hands-on, mão na massa mesmo, mostrando para vocês. E quem tem scanner é muito simples. A gente vai indicar o laboratório que faz. Eu vou mostrar o que eu faço na minha clínica, né? Eu acho que é legal, porque a gente está aqui para partilhar mesmo tudo que a gente sabe. E como eu falei, eu tenho 34 anos de formada e eu acho que assim é fantástico a gente poder identificar e compartilhar o que está faltando para os dentistas, né? Eu acho que assim, como eu falei, tem mercado para tudo na odontologia e está faltando pessoas que estejam aptas a abraçar o mercado. Então, a pessoa que fizer esse curso vai aprender o diagnóstico, vai aprender todos os exames que você pode fazer, que nem eu falei, o de Epworth, por exemplo, que é um exame simples, mas é legal. Eu vou trazer tudo, os papéis, né? Ou a gente vai indicar, vai mandar os PDFs, onde você pode imprimir e começar a aplicar esses exames nos seus pacientes e aprender a fazer o aparelho de ronquiapneia e indicar bem o aparelho de ronquiapneia, né? Não é só indicar, né? É indicar bem o aparelho de ronquiapneia. Não, perfeito, porque eu acredito que seria, de certa forma, até obrigatório o dentista, principalmente o ortodontista, saber muito bem essa parte, né? Porque você imagina que você pode ter um paciente que está sentado na sua cadeira com um problema de solução relativamente simples e de consequência grave e que você não está sabendo diagnosticar. E engraçado, enquanto a gente estava conversando aqui, eu já pensei uns 3 criativos para captar paciente. Porque imagina a quantidade de casais. Eu lembro o pai de uma ex-namorada minha, que os pais dormiam em cama separada. Mas é isso, Dado. Eu tenho relatos assim de maridos e esposas que eles falam: você salvou o meu casamento. Porque realmente, gente, o ronco é um negócio terrível, né? Então, mesmo que o paciente não tenha apneia, mas tenha o ronco, é muito importante ser tratado, porque é um desconforto para quem está junto, né? Aliás, nós esquecemos de comentar aquele negócio que a gente falou a respeito. Nós, ortodontistas, que muitas vezes indicamos placas de Michigan, placa meio relaxante e tal, a placa, para quem tem bruxismo e apneia, é um perigo, né? Porque a gente diminui ainda mais a parte das vias aéreas aqui. Então, assim, é importante o dentista, o ortodontista, saber que placa não é indicado para quem tem ronquiapneia. A gente tem que usar um aparelho que faça as funções de placa mas ao mesmo tempo previna o paciente de ter apneias severas, entendeu? Mas é isso. E Lu, diz uma coisa, o meu primo usa, e algumas pessoas que eu conheço, o relógio, acho que da Apple, que indica se dormiu bem, dormiu mal. Esses relógios, eles podem servir de alguma forma como indicativo de problema ou não? Então, você sabe que eu não sei quais os dados que aparecem no relógio da Apple. Eu ganhei um relógio da Apple, mesmo, sabe, o Apple Watch, eu não uso, tô aqui sem relógio, eu esqueço de pôr, gente. Então, eu não sei se esse outro, se tem, eu não sei direito quais são os parâmetros. Estou sendo bem honesta, não sei. Precisaríamos olhar o relógio e ver quais os dados que constam lá. Porque entendo eu que se a pessoa se agita muito e não consegue entrar em sono profundo, vai indicar lá, né? Porque uma coisa que é bem importante a gente falar, dormir várias horas não significa dormir bem e não significa que você não teve apneia. Lembra daquela paciente que eu falei? Ela disse que dorme 10, 12 horas por dia, a poder de medicação
e com uma apneia de mais de 30 episódios por hora. Quer dizer, então, dormir um monte não quer dizer que você dormiu bem. Entende? Então, mas eu não sei, o relógio, eu não sei dizer. Boa. Infelizmente, não sei. Eu vou fuçar, vou dar uma Acho olhada. que vale, né? Acho que vale ver. E o meu primo direto fala. E ele fala, cara, quando eu bebo e vou dormir, A qualidade é aparece pior, que eu né? acordo muito durante a noite. E eu já dormi depois de, tomou vinho, não sei o quê. E eu acordo, depois de dormir 7, 8 horas, parece que eu fui espancado à noite, né? Então, provavelmente, por conta do amolecimento, vamos dizer assim, da flacidez que o vinho causa, né, Sim. nas vias aéreas, talvez o seu primo tenha uma apneia, pode ser que não seja uma apneia severa ou uma apneia moderada, mas às vezes é uma apneia leve e as pessoas têm sensibilidades diferentes, né? Sim. Às vezes uma apneia leve para um paciente pode causar, assim, um desconforto muito maior do que para um paciente que tem apneia moderada, por exemplo, o desconforto clínico, né? Ele deve ter, porque ele ronca pra caramba também. Deve ter apneia. Principalmente quando bebe. Aí já chama ele para fazer o exame. Então. Aí, ó, eu já tô... Enquanto você fala, eu já tô pensando em criativo, já tô pensando em captar. Mas, de novo, a gente tá falando de se tornar um melhor profissional. Sim. Porque a partir do momento que, né, tem uma... Eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, quantos carros vermelhos tinham no caminho quando você veio para cá? Perguntou pro cara, né, no podcast. Aí ele falou, não sei. Então vamos fazer o seguinte, próxima vez eu vou te dar R$1.000 para cada carro vermelho que você vir quando você estiver no caminho. Você vai começar a observar isso? Aí a pessoa falou, vou começar a observar isso. Falou, então, a partir do momento que você identifica alguma coisa, você passa a observar. Então, o dentista, ele não tá vendo, ele não estudou sobre apneia, ronco, como resolver. Ele não tá olhando isso. A partir do momento que você se torna um profissional mais qualificado, você aprende a diagnosticar, a tratar, você vai passar a olhar. Ou seja, é um outro mercado que está abrindo dentro da clínica. Sim. E, no mínimo, é um cuidado a mais que você está tendo com o seu paciente. Sem dúvida, você falou tudo, porque é aquilo, né? Se você quer ser... Porque aquilo que eu vou voltar a falar, porque eu bato muito nisso com todo mundo, todos os profissionais que eu falo. Ser excelente, né? No que você faz, ter excelência no que você faz, não é simplesmente você ter o melhor consultório, você falar que você ter o carro do ano, nem nada disso, mas é você enxergar o que os outros não estão enxergando também, né? Sim. E quando você comenta isso com o seu paciente, você traz para ele, olha, existe um risco de você ter tal e tal problema. É um plus do tamanho do bonde. Sim. Que nem você imagina aquela minha paciente que já passou em inúmeros cardiologistas, o quanto que ela me agradece, o quanto que ela me indica para um monte de gente, pelo fato de eu ter alertado sobre o problema. Então é isso, conhecimento é vida, conhecimento é excelência. E se a gente quer se tornar excelente no que a gente faz, porque acho que é o legado que a gente pode deixar, é fazer um trabalho bem feito e se diferenciar a partir disso, eu acho que é por aí, né? E uma dica boa aqui para vocês, ninguém precisa ter mestrado, especialização em, né, em ronquiapneia para tratar ronquiapneia. Eu acho que é bem legal. Eu acho que é um como o pessoal brinca, né, um oceano azul que a gente está deixando de enxergar, né? Gênia. Lu, muito obrigado por ter vindo a São Paulo. Eu que agradeço. Para a gente gravar. Eu aprendi muito. Já, abriu minha cabeça. Eu vou querer os seus insights, tá? Porque vamos publicar junto. Nossa, eu vou te falar. Eu já pensei um monte de coisa, porque realmente é algo que impacta. Por exemplo, a minha sogra, a Isa, já falou várias vezes que ela tem apneia, que ela não quer usar o CPAP, não quer usar. Então, eventualmente, sei lá, fazer um aparelhinho para ela, pensar por esse negocinho para fazer o diagnóstico. Sim. Então, eu, assim, olhando próximo a mim, aí não tô pensando, meu primo, eu não vou ganhar dinheiro, eu atendo de graça. Mas você vai melhorar a qualidade de vida de meia dúzia de pessoas no mínimo, né? Exatamente, e eu tô prevenindo que ele tenha um mal súbito. Exatamente, principalmente se ele é esportista, né? O coração dele, você imagina, o quanto você vai proteger a vida dele? Exatamente, total. É bem por aí, né? É bem por aí. Então, Lu, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais, eu vou deixar o seu Instagram também na descrição do vídeo. Obrigada. E ano que vem, em fevereiro, a gente vai ter o curso presencial aqui na Hits Academy.
Aí quem quiser saber os criativos que eu vou fazer vai ter que participar do curso. Tá aí, justo, justo. Dado, eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante, né? E alertar pacientes, alertar os dentistas, os colegas, né? A gente na Hits Academy, a gente compartilha tanto conhecimento e aqui a gente está podendo compartilhar com mais gente, né? Muito bacana. Obrigada. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Gabi. Obrigada, Gabi. Minha diretora de... Muito legal.